Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o programa Sul Notícias nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 6 de julho e tem Mega Sena, 55 milhões, daqui a pouquinho a gente fala disso. Agora a nossa conversa é sobre saúde. Quem é que nunca foi na farmácia consultar aquele seu farmacêutico de confiança, que você já há muito tempo vai lá, tem até um penduradinho lá na farmácia para pagar no final do mês, sabe como é que é? Aquele farmacêutico que você está com uma dor, não sabe o que é, vai lá conversar com ele, não é caso para você ir no posto de saúde, ou até mesmo no pronto-socorro, ou no final de semana, naquela farmácia que você sabe que está de plantão, que você bate na porta da casa do farmacêutico, ele vai te atender porque ele é, além de tudo, seu amigo. Aqui em Araranguá também tem muitas histórias históricas de tempos antigos, né? E também de tempos atuais, do farmacêutico da comunidade, aquele que você sabe que se for um caso sério, ele vai mandar você procurar o pronto-socorro ou o hospital. Eu estou aqui com um deles, é o Gabriel Raupp, da farmácia São José, do bairro São José. Muito bom dia. Bom dia. Eu trouxe o Gabriel aqui para a gente conversar, porque agora vem o período em que aumentam as doenças respiratórias, o frio, a gente não abre a janela de ônibus, não abre janela de carro, em casa fica muito fechado, no escritório, às vezes está ali com o ar-condicionado ligado, contribuindo para uma doença respiratória ou alguma outra enfermidade que pode acontecer. E o Gabriel tem um histórico de 15 anos aqui na cidade de Araranguá, atuando, e no bairro São José há mais tempo, e vai conversar conosco sobre isso. Bom dia, Gabriel. Você colou grau quando você começou na atividade de farmácia? Bom dia, Xixi. Bom dia a todos os telespectadores. Eu colei grau dia 26 de fevereiro de 2005. Eu vim para Araranguá dia 14 de março de 2005. Começou a trabalhar? Foi quando eu comecei. Primeiro? Eu comecei na Uruçanguinha. Eu era funcionário, farmacêutico, responsável técnico. E ali onde eu comecei a minha jornada que eu vim até hoje. Certo. E aí depois, quanto tempo aí você começou a empreender? Você passou o seu empreendimento. A São José é uma farmácia tua. Isso. Farmácia Vila São José. Ela tem identidade da Vila. Foi a primeira farmácia dali? Foi a primeira farmácia dali. A gente já existia farmácia no local, né? Aí eu era colaborador, sempre tendo perspectiva de crescer. A gente sempre quer crescer, queria empreender. Surgiu a oportunidade. Dentro da própria faculdade deve ter uma cadeira de empreendedorismo no setor, né? Na nossa época não tinha. Não tinha? Não tinha. Na nossa época, a faculdade ela não te prepara para o mercado. Ela te preparava para trabalhar. Ela te dá a técnica para te poder atuar na tua função. Aí o resto é vocação, desejo. Justamente, é o correr atrás, né? Porque assim, eu me formei farmacêutico, eu não sou empreendedor. Então a gente busca, né? A gente sempre está buscando para poder estar competindo com o mercado. Porque tem uma série de coisas, né? Tem formação de preço, organização dentro da exposição da farmácia, de maneira a provocar a compra, porque não é só remédio, são outras coisas, né? Isso também exige tu fazer um trabalho de aprimorar essa coisa. Sim, ainda há 15 dias atrás, eu e minha esposa, nós estávamos em Campinas, num curso com relação a isso, tudo que tu está falando, sobre marketing, sobre lucro. Até o tema do lucro do curso era lucro e liberdade. Então, tu tem que ter lucro e liberdade, porque hoje a gente acaba se tornando refém. É verdade. Final de semana, muita gente batendo na porta para ser atendida. Cara, eu não moro próximo à minha farmácia, mas o meu WhatsApp, ele não para. Ele não para, assim, o tempo inteiro, porque assim, como tu mesmo falou aquela hora, as pessoas, é cultura, e a gente tem uma cultura de buscar primeiramente a farmácia. Isso aí é certo. A maioria das vezes as pessoas, principalmente em bairros, porque eles têm mais confiança, porque a gente é médico, a gente é farmacêutico, a gente é psicólogo, a gente está ali para poder ouvir. Então, a gente é tudo ali numa hora. E tem situações que a gente diz, não tem como, né? Eu quero fazer isso, eu quero... Não dá. A faculdade te prepara para esse lado humano do atendimento, não? Não. Ela é mais técnica. É técnica. Ela é dentro do objetivo do trabalho. Porque, na verdade, acontece, o próprio médico, né? 90%... Eu tenho dito aqui, eu falo com a minha esposa sobre isso. Minha esposa é psicóloga, e eu falo para ela assim, por que no atendimento do serviço público não acontece como no privado? Porque o cara vai no médico, abre nas 5, meu querido. O cara vai no médico
E aí ele chega lá no médico do posto de saúde e o médico não dá exame. Aí ele chega em casa, pá, aquele médico não me deu exame para fazer. Simplesmente porque o médico sabe, porque não há necessidade. Aí ele paga uma consulta e o médico, a primeira coisa que faz, vou dar um exame pro cara, porque daí o cara vai sair dele satisfeito. Não, o médico foi lá, ele me deu um monte de exame para fazer, eu estou feliz da vida, minha vida se realizou, porque eu tenho exame para fazer. Se não precisa fazer exame, não precisa. A experiência, o dia a dia, ele te prepara. Tanto a gente na farmácia, principalmente os médicos, que eles estudam principalmente a doença, né? Então, o próprio diagnóstico ali da hora, eles fazem toda uma anamnese, eles já vão, normalmente, pela experiência, saber o que é. Então, não precisa fazer o exame, basta... Claro que tem situações que tem a necessidade, certo. Mas a própria anamnese, ele já vai com certeza saber o que mais ou menos tu tem para te preparar para uma receita médica. Até para o pessoal de casa saber, quando o profissional se forma, se gradua em farmácia, ele não vai lá só estudar remédio. Ele tem que conhecer sobre anatomia, sobre as questões das enfermidades, ele tem uma base muito forte em relação à questão das enfermidades. Sim, a gente tinha anatomia, histologia, patologia, fisiopatologia e a farmacologia, que é o principal. Assim, a farmácia antigamente é totalmente diferente da de hoje, né? Hoje tu sai farmacêutico para todas as áreas. Na minha época, não. Eu sou farmacêutico para drogaria ou para farmácia de manipulação. Eu não posso trabalhar num laboratório de bioanálises, eu não posso trabalhar na indústria. Antigamente ela era separada, ou tu fazia farmácia e depois tu escolhia o que tu queria continuar. Mas agora não, hoje tu sai preparado para tudo. Mas você está dentro daquilo que você se considera vocacionado para fazer. Sim, é um sonho. O jogador de futebol, quando faz o gol, é o auge. É o auge. O cliente, quando retorna na farmácia e chega e diz pra gente, olha, aquele remédio... Obrigado. Nossa, aquilo ali é um gol de placa. Eu me emociono, sinceramente. Assim, várias, tem situações e situações. Nesse tempo de pandemia, há 2 anos, muita gente saía do UPA e ia para a farmácia, porque confiava em mim, confiava no meu balconista, que trabalha lá comigo há 9 anos. E a gente tem uma certa experiência. Claro que a gente ia até onde a gente podia, né? Isso não é para nós. Primeiro, tu tem que fazer um teste. Depois a gente pode tentar avaliar um pós-continuação de tratamento e tal, mas muita gente saía do UPA e ia para a farmácia. E todo mundo angustiado, né? O que vai acontecer? Eu vou morrer. O medo faz coisa. O medo faz coisa. Mas eu queria falar uma coisa contigo, assim. A gente conversava no bastidor, né? Sobre aquele farmacêutico histórico. Eu me lembro da minha infância que tinha a farmácia do Lira. Eu ia lá no Lira, ele olhava para ti, nem falava muito. Ele dizia, não, toma isso aqui. Toma isso aqui de tantas horas, isso aqui uma gotinha e tal. Era aquela farmácia. Aqui em Sombrio tinha o Moacir Zanata. Santa Rosa do Sul, Ronivaldo. Aqui em Jararanguá também tinha os farmacêuticos que eram o São Luís, célebres farmacêuticos que eram da história antiga. Que você conheceu um farmacêutico antigo, manda mensagem para nós. Produção, fica ligado aí no WhatsApp. 999-650-035. Manda aí para nós o seu farmacêutico de estimação, aquele que era de confiança das antigas. Tem muita gente que vai lá e com tranquilidade de buscar as coisas mais, assim, estranhas que você acompanhou. X, tem de tudo, assim, ó. Antes de vir para cá, eu fui no mercado pegar um café. Aí eu tive, acho que foi mês passado, no programa da Jomar aqui, né? Sim. Aí eu já tinha saído, teve uma cliente que encontrou comigo, bom dia, hoje eu vou te ver. O nosso médico aqui da vila. Então, isso é bom, a gente escutar isso se torna confiança, né? E assim, a vila, ela é um bairro que procura muito a gente, entende? É um bairro dos mais históricos de Aranaguá, tradicional, com muitas pessoas que moram há anos lá. Né? Sim. E convivem entre si, se conhecem. Agora, há uma expansão, claro que é inevitável que aconteça, mas as pessoas se conhecem muito. Então, essa relação de confiança gera mais proximidade. Sim, principalmente as pessoas com uma certa idade. A partir do momento que elas criam uma confiança, elas me procuram, elas chegam na farmácia, eu quero falar com o Gabriel, ou com o Daniel, que é o cara que está comigo há 9 anos, 10 anos. Então você está lá na vila? Vou fazer 13 anos. 13 anos, né? Agora em novembro faz 13 anos que a gente está lá. E mora ali perto?
Não, eu moro bem longe, porque o meu WhatsApp já não para. Se eu morar perto, aí eles batem na porta. E queira ou não queira, eu preciso ter o meu descanso, né? Não, é pior que político, né? Queira ou não queira. Mas isso é bom, porque isso gera confiança. Entendendo? Isso é a confiança que o pessoal tem na gente, lá na farmácia. Isso eu acho muito gratificante, é o gol de placa. O que é possível se fazer na farmácia? Uma época que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, alguns procedimentos foram proibidos, a gente acaba fugindo do caminho. O que é possível fazer lá? Por exemplo, posso lá medir pressão, injeção, o que é possível eu fazer como procedimento na farmácia? Na farmácia a gente não pode fazer injetável que seja endovenoso, mas se for intramuscular, braço, na nádega, perna, pode, não tem problema, desde que tenha uma prescrição médica. Uma injeção no sangue, isso? Diretamente, certo. Quando é endovenoso, na veia, não pode. Certo. Isso a gente é proibido de fazer. Um pix na bunda, no braço? Não tem problema algum, desde que tenha uma prescrição médica, né? Com a prescrição médica. Claro que tem um medicamento que a gente não pode fazer, que é a bezetacil. Aí isso é somente numa unidade hospitalar ou num pronto atendimento. Porque ela pode gerar uma reação alérgica. Sim, pode gerar reação alérgica e se der reação alérgica e não estiver próximo a um pronto atendimento, pode levar ao óbito. Então isso não pode. A gente afere a pressão, isso aí é totalmente... Somos uma das únicas aqui em Araranguá. A farmácia de bairro faz isso, no centro dificilmente tu vai conseguir fazer. Farmácias de rede? Dificilmente, eles prezam mais pela dinâmicas de trabalho diferentes. A gente está ali para servir. E eu entendo como farmacêutico e farmacista, eu estou para servir. Então, eu não posso me negar de aferir uma pressão sabendo que uma pessoa está se queixando de determinada situação. Não, risco, né? Se ela tiver com uma enfermidade, uma necessidade até de procurar um médico, a partir dessa aferição, ela vai fazer isso. Sim, de maneira imediata. Já teve muitos casos de a gente pegar uma pressão muito alta e ligar para o UPA, ligar para o Corpo de Bombeiro, ligar para a própria SAMU, para poder levar o paciente diretamente para o pronto atendimento, porque a pressão estava muito alta e o risco... Se ele chegar lá pessoalmente, ele entra na fila. Se ele chega com o veículo da emergência, ele tem um atendimento preferencial, o que é fundamental num caso desse, porque é um risco de vida. Né? Sim. Uma pressão alterada pode gerar um infarto, um AVC. Sim, é totalmente perigoso. Então, já teve situações de ocorrer isso. A gente pode fazer nebulização, também desde que tenha uma prescrição médica. Isso é permitido por lei. Então, são esses trabalhos que a gente faz diferenciados. Nessa época do ano, qual é o maior público? É infantil, é criança? Essa época de frio, virose, essas coisas na escola. Realmente, nessa época, as crianças são mais casos ou os idosos também? São duas faixas etárias os dois extremos, que normalmente, porque imunidade baixa, são mais susceptíveis a pegar qualquer tipo de infecção, de inflamação, principalmente por causa do clima, né? Nós estamos num momento que o clima vai oscilar muito. Tá frio, daqui a pouco tá calor, depois tá frio novamente. Aí criança que levanta cedo para ir para a escola, pega aquela friagem de manhã. Então isso é bem propício para gerar qualquer sintoma respiratório, né? Eu tenho um problema sério lá em casa que o meu menino de 10 vai em 2 escolinhas de futebol, aí ele faz atletismo depois na escola, atividade depois da escola, esportiva, e ele sai e volta de bicicleta, daqui a pouco sai no sol, volta no vento frio. Isso para... O que mais ataca? Garganta ou respiratório? É mais respiratório. Normalmente começa com resfriado, né? Se não tratado o resfriado, pode levar a infecção de garganta, até mesmo uma pneumonia. Ouvido. São os casos mais... A pneumonia é séria, né? É mais clássico, assim. É que tudo começa pelo um resfriado. Uma sinusite, tu não tem sinusite se tu não tiver resfriado. Então, um resfriado mal curado, ele pode te levar dor de garganta, dor de ouvido, pode te levar uma sinusite. Então, começa por aí, é a porta de entrada. Com relação à responsabilidade do farmacêutico no sentido da prescrição, né, de medicamentos, o que é prerrogativa exclusiva do médico? Antibióticos, quais a linha de medicações que é prerrogativa do médico para poder fazer essa indicação? Tudo que é tarjado é prescrição médica. Seja vermelho ou preto? Tanto faz. Não, existe medicamento, tipo um medicamento para pressão, é um medicamento que não é com retenção médica, mas só pode ser prescrito pelo médico. Aí existem os medicamentos controlados. O que é retenção? Retenção quando é obrigada a ficar retida a receita na farmácia. Tá certo. Antibiótico obrigado a ficar retida na farmácia,
fica uma via com o paciente, uma via com a farmácia. Porque já quando sai do consultório e for antibiótico, tem que pegar 2 vias. Duas vias. É obrigado a pegar 2 vias. Só pode ser usado uma vez. Só uma vez. Aí as medicações controladas, tanto tarja vermelha, tanto tarja preta, é obrigado, aí fica a notificação de receita, fica retida na farmácia, é obrigado a ter a receita e a notificação da receita. Aí o paciente leva a receita e a notificação fica retida na farmácia. E isso é tudo obrigatoriedade médica. O que o farmacêutico pode prescrever? Indicar? O que a gente está a sugerir as medicações, o que não é tarjado. Todo medicamento que é OTC, os antigripais não são tarjados. Xarope para tosse, alguns, né, não são tarjados. Tem alguns antialérgicos. Eu tenho rinite, existe antialérgico que não é tarjado. Então, toda a parte que não tem tarja, a gente pode estar prescrevendo. Existe a prescrição farmacêutica. Ok. E aí você tem essa possibilidade de ter essa iniciativa. Sim. Uma vez o pediatra do meu filho, o Dr. Ricardo Zappala, mandar um abraço para ele, meu caro amigo, estou tentando trazer ele para cá, mas o homem trabalha demais. Ele nunca tem tempo para vir aqui conversar, queria combinar, mas eu vou conseguir ajustar com ele isso. Mas ele me falou que existem alguns remédios que ele disse, não, isso aqui tu compra, esse aqui tu não compra desse laboratório porque o genérico desse laboratório não é igual, não presta. Eu não sei se é porque patrocina o time contrário, o time dele, ou alguma coisa assim, mas, de qualquer maneira, existe alguma composição no genérico que pode não trazer a efetividade, ou algum remédio que imite outro e não traga uma efetividade no tratamento? Existem 3 classes de medicamento hoje, que é referência, que a gente chama normalmente que são os prescritos pelos médicos, genérico e equivalente. Os equivalentes hoje eram os antigos similares. E genérico e equivalente é uma cópia fiel, idêntica ao referência. E eles são obrigados a passar por 2 estudos, que é biodisponibilidade e bioequivalência. Nada mais é que a comprovação do efeito. Então, assim, não tem porquê, tá entendendo? A lei te diz isso. Então, é obrigado a fazer o mesmo efeito. Ele é obrigado a estar lá no teu estômago fazendo efeito naquela hora com a mesma miligrama, biodisponibilidade e bioequivalência. Tá entendendo? Então, isso são preferências. Eu não sei te dizer o porquê. São preferências médicas. Mas a lei não permite isso. Nós tivemos um caso, quando nós estávamos indo para Campinas, no curso, eu recebi um WhatsApp, né? Vigilância Sanitária, recolhendo um monte de lote de losartana, que é um medicamento para pressão, de vários laboratórios. Recolhe, eles mandam para a gente, por quê? A Anvisa fez teste, não foi aprovado. Recolhe, sai do mercado. Então, a vigilância sanitária, ela é muito presente com relação a isso. Não tem porquê eu não querer te indicar o genérico. E o laboratório daí ele vai ter ressarcido nesse caso? E isso é com a distribuidora daí. Aí a gente faz devolução para a distribuidora e a distribuidora acaba ressarcindo, ou manda em produtos, ou desconta nos boletos, nas coisas assim. Mas isso é direto com a distribuidora. Ok. E, entre os idosos, a questão da prescrição do remédio de uso contínuo, isso tem que ser do médico? Eles normalmente são distribuídos pelo município ou as farmácias também já trabalham nessa linha de ter essa medicação para comercializar? O governo tem um programa da farmácia popular, que são alguns medicamentos, pressão, diabetes, colesterol, asma. Alguns são totalmente gratuitos, que daí a farmácia tem que ser credenciada ao governo, a nossa farmácia pode levar a identidade, CPF e a receita. Se tiver dentro daquela lista do governo, você ganha gratuitamente. E aí você faz o comunicado daquela venda com documentação para ser ressarcido pelo programa. Sim, é obrigado a ficar tudo retido na farmácia. A gente quer dizer, a gente não retém, né? A gente escaneia e fica guardado numa pasta. Se tiver uma fiscalização, não. Tá aqui isso. Armazenado. Tá aqui a receita, tá aqui a identidade, tá aqui o CPF, toda a comprovação. Tá tudo ali. Ok.
Então a farmácia da Vila São José, os idosos lá têm essa possibilidade. Sim. Já tem os teus clientes de carteirinha que chega lá todo mês? Sim. Todo mês a gente até tem uma carteirinha que grampeia a segunda via, coloca a data já para pegar. Então a gente emite mensagem para eles um dia antes. Amanhã você pode chegar na farmácia, vai estar liberado o seu medicamento. Isso é uma prestação de serviço que vai paralelo à venda do produto. Sim. Só que não são todos, né? Tem muitos medicamentos que ou pega na unidade de saúde ou tem que comprar. Certo. Aí vem aquela questão do crescimento do mercado, surgimento de muitos. Se bem que hoje em dia a concorrência de academia, o número de farmácia está ganhando. Porque tu vai, cada esquina tu esbarra numa academia. Verdade. Todo mundo gordo. Mas assim, todo mundo gordo e tem 50 academias, tudo elas cheias. É uma loucura. Eu ando lá na rua, na avenida, que faço caminhada à noite, que também não resolve, que eu continuo gordo. Mas eu faço a caminhada, tem umas 4 numa avenida só de 1.600 metros. É uma loucura. Tá mais academia que farmácia. Mas assim, houve uma ascensão grande disso, as grandes redes e tal. A farmácia do bairro, essa identidade dela com o seu cliente, ela se sobrepõe à questão das grandes campanhas e preços. O serviço ainda tem mais apego do que simplesmente o preço? Para muita gente tem, principalmente para faixa etária mais idosa. Porque queira ou não queira, a gente está lá para escutar eles. Então não é só o vender. O que a gente preza na nossa farmácia, que é uma identidade minha e que meus colaboradores também têm, minha e da minha esposa. Minha e da minha esposa, a gente zela pelo cliente. Então assim, a gente faz pelo cliente. Tanto eu saí agora, minha esposa está lá. Ela está fazendo o meu papel. Ela está zelando pelo cliente. E é isso que a gente bota na cabeça dos nossos colaboradores. Porque não é só o vender. Vender, todo mundo vende. Entregar a caixinha, todo mundo entrega. O medicamento está lá, todos os laboratórios têm, toda a farmácia tem. Justamente, toda a farmácia tem. Mas é o jeito que tu vende, é a prestação de serviço que a gente faz. Que eu acredito que seja um dos nossos diferenciais aqui. Assim, a gente conhece, né, farmacêuticos de grande tempo e tal. Inclusive, 1 ou 2 anos atrás faleceu o Moacir Zanata, lá em Sombrio. Antes disso tinha o Zé Gaia, que era mais antigo ainda, a farmácia lá da Gaivota e de Sombrio. Lá em Santa Rosa do Univaldo, aqui em Aranaguá. Tu conseguiu lembrar o nome daquele um, não? Não consegui lembrar. Eles não conseguem lembrar o nome. Alguém mandou mensagem para nós aí, não? Produção. Quem não está mais hoje no pronto atendimento, mas que é muito bem lembrado, é o seu Luiz, né? Pois é, o seu Luiz é um desses que sempre traziam aqui, ó. Negão da Regional do Centro, Luiz da Farmácia. O seu Luiz, que é vereador, inclusive, né? Vereador. Hoje. Ou Líria de Lourdes, que enviou. Aí tem... Ele é um ótimo farmacêutico, eu indico parabéns. Manuel. Bom dia, Gabriel, é um ótimo profissional. Eu, antes de procurar médico, procuro a farmácia do Gabriel, porque confio muito nele. Meu nome é Andréia, aqui da Vila. A Deia. Antigamente tinha o Luiz Gervásio. Tinha o Gervásio aqui da Coloninha. Gervásio. Aqui da Coloninha. Isso, Gervásio. O Daniel Xixo parece Faustão, fala mais que entrevistado. Eu já trabalhei no Faustão, se tu não sabe, viu, Daniel? Eu fui produtor do Caminhão do Faustão em 1990. Viajei por várias cidades do país produzindo o Caminhão do Faustão. Então, se eu peguei o vício, tem por onde vir, né, Gabriel? O pessoal participando aí do programa e mandando mensagem, né? Participando do programa. Então, todo mundo lembrando aí desse caso aí. Meu caro, 5 para as 9, estamos terminando a nossa entrevista, o nosso bate-papo. O que você diria aí para... Claro que o teu negócio é vender remédio, mas as pessoas precisam evitar, né? O que poderia ser importante nesse momento de baixas temperaturas, de inverno, de alta temporada, né? O que seria importante? Teve 2 aprendizados. A pandemia, a gente trouxe vários aprendizados, né? E várias inovações. E o Gabriel também, assim, eu não posso... Com a pandemia, o consumo de vitaminas para preparar, te fortalecer, deixar o teu corpo mais resistente, foi muito.
Foi muito assim, Xixi. A gente vendia muita vitamina. Hoje não se vende mais vitamina. Um erro, né? Um erro, porque totalmente. É um erro, porque deixa de fazer isso. Porque não é na hora que tu tem que estar doente, tem que ter a vitamina antes, assim, para ter preparado. Né? A qualidade de vida, como tu disse, tem muita academia, mas muita gente que às vezes vai na academia, mas não tem uma nutrição completa, não faz um balanceamento, porque por mais que tu te alimente bem, tu não vai suprir tudo aquilo que tu precisa. Não adianta. E a gente tem várias suplementações na farmácia que vai te ajudar nesse sentido, que é o diário. Aí só que às vezes a gente quer tomar hoje que faça efeito amanhã. Não é uma medicação para dor, para inflamação, não. A suplementação, ela é contínua. Então, o que eu sugeria para todo mundo é suplementar. Não consegue suplementar com alimentação, com horas de sol diárias que precisa, tem que suplementar com alimentação. Tem que suplementar. Existe suplementação só para isso. Principalmente a vitamina D, né? Ficou muito evidente que a falta de vitamina D diminui a imunidade muito na pessoa. Né? Sim. Hoje existe compostos só para imunidade, vitamina C, D, vitamina E, existem lisários bacterianos que são para a própria imunidade. Tá. Então é a suplementação. Tá, eu vou te perguntar então aquela história assim, porque na época que a gente era pequeno tinha que tomar, a mãe trazia ou Vitasay, ou B12. Ah, esse menino está magrinho, vou dar uma vitamina para ele, aí vinha lá com a B12, com a Vitasay. Essa suplementação, aquele dogma de porque engorda. Isso realmente engorda? O que engorda é comida. Comer demais. Comer demais e comer errado. O que engorda é comida. É o excesso de carboidrato, tu estar comendo totalmente fritura, gordura, direto. Isso é o que engorda. A suplementação ela vai só suplementar a tua necessidade. Claro que existem os estimulantes de apetite, que te ajudam a abrir um pouco a fome. Isso vai fazer tu engordar, porque elas não fazem parte do complementação da suplementação. Não tem nada a ver com isso. Não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí eu quero um estimulante de apetite, é esse. Aí eu quero suplementar, é esse. É isso aqui. O estimulante de apetite não tem nenhuma prescrição, mas o para evitar de comer tem, né? Tem, eu sou então tajado. Não começa aí pegar receitinha fácil, eu vou emagrecer, tal, vou tomar esse remédio para eu parar de comer. Vai prejudicar a saúde, vai pelo que é certo. Hoje em dia, são atividade física, suplementação alimentar, é o básico. E a alimentação regular, né? A alimentação regular. É o que mata, eu quebrei a costela, sabe? A gente conversou esse dia. Eu quebrei a costela, eu fiquei uma semana que eu não conseguia dormir. Então eu ficava sentado dormindo, eu dormia errado. Aí eu dormia muito no dia. Então em 4 dias, 5 dias eu aumentei o peso, porque eu só comia e ficava deitado, aquela dor indesejável, dormia mal, comia muito, daí eu aumentei o peso 3, 4 quilos numa semana, assim, coisa muito rápida. E agora, para eliminar isso, para engordar é fácil. Andar um monte, né? É verdade. 9 da manhã, meu caro amigo Gabriel, da farmácia Vila São José, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. Vamos fazer uma revelação. O Gabriel é primo da minha esposa, primo de segunda geração, né? Os pais, né? Aliás, a minha sogra com a mãe dele que são primas irmãs. Primas de primeira geração, né? De pais irmãos, né? E ele é primo da minha esposa, e é por isso que a gente já se conhecia, mas eu vim conhecer ele aqui, aproximadamente aqui em São José, com mais proximidade. Tá bom? Obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Boa sorte lá, um abraço para a esposa. Pode deixar, vai ser dado. Deixa o WhatsApp ligado, tadinho do povo, ele precisa do remédio, não deixe eles na mão. Não, isso a gente não faz, não. Foi um grande prazer, uma honra estar aqui com você. Legal. Muito legal. Um papo descontraído desse é melhor do que muitas outras horas de investimento errado. Né? Com certeza. 9 horas da manhã, vamos agora para mais um intervalo e a gente volta. Na sequência tem previsão do tempo, a Mega Sena. Olha, hoje até às 7 da noite você pode ter a oportunidade de ganhar uma graninha. Se você não tem, procure a lotérica aí do mais perto da sua cidade, da sua casa, do seu bairro e faz uma fezinha lá em cima. Ele está a fim de te ajudar, mas tem que fazer a tua parte. 9 e 1, voltamos após o intervalo.